Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. A história, ela sempre se repete. Só mudam os personagens. Nós estamos vivendo hoje, especialmente no Brasil, a mesma história que viveu Israel na época de Saul. Saul era um rei e tinha um exército à sua disposição. Mas havia os inimigos. E um desses inimigos era o gigante Golias. No capítulo 17, o versículo 8, 1 Samuel 17:8 diz assim: E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar batalha? Olá, dona Eliana. Não sou filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Olha que coincidência. O gigante desafiou um exército. E Saul, que era o rei, teve medo. Covarde. Mesmo com um exército. O gigante disse: escolhe alguém para brigar comigo. Você tem um exército pela frente. Se ele me vencer, nós seremos os vossos servos e escravos. Mas se eu os vencer, vocês serão os nossos escravos. E é isso, meu amigo e minha amiga, que está acontecendo no Brasil. A questão não é o partido A ou o partido B. A questão é que se nós não vencermos o comunismo, nós seremos escravos dele. Você sabe o que significa comunismo? Controle. A palavra que resume o comunismo se chama controle. Quando você tiver tempo, bota aí no Google ou no YouTube notícias da Argentina. Porque a Globo não fala. Lá na Argentina, já tem 50% da população na miséria. Está um caos na Argentina. Estão invadindo casas, escolas, as empresas estão indo embora, o desemprego aumentando e o governo está controlando a população. Até para viajar na Argentina, as pessoas estão controladas. Não podem comprar dólares para viajar, só $200. Que não dá para nada. $200 você paga por uma mala de excesso. Então o comunismo se chama controle. É isso que você quer para o seu país, para a sua vida? A história se repete. O gigante Golias desafiou o exército de Israel. E o rei Saul foi covarde, como muitos pastores que estão aí no ar-condicionado, convocando você para um jejum, para uma oração. Mas eles estão no ar-condicionado, por que eles não vão para a rua? Por que eles não botam uma camiseta como eles mandam os obreiros colocarem? Por que eles não vão para a rua com uma bandeira do Brasil? Por que eles não ensinam sobre o comunismo nas igrejas? Porque não convém. Mas ele manda você. Os líderes convocam você para um jejum, para uma oração. Não resolve. Escuta o que eu estou dizendo para você.
nesse momento, o que resolve é a atitude. Davi teve atitude. Olá, Celso. Davi teve atitude. Eu vou dizer uma coisa para você, que essa noite eu estava pensando. O que Deus quer? Que você tenha fé ou que você venha honrá-lo? Porque fé o diabo tem. Deus quer homens ou mulheres, como eu falei ontem de Débora, que venham honrá-lo. Qual era a experiência que tinha Davi? Nenhuma. Qual era a experiência que tinha Saul? Toda. Mas Deus o honrou a quem não tinha experiência. Deus escolheu um pastor com 17 anos. Deus não escolheu o rei bonitão, que era Saul, e cujo exército estava a seu favor. O gigante desafiou, dizendo, se você me vencer, você vai nos controlar. Mas se eu vencer, eu vou controlar vocês. O comunismo é isto. O comunismo quer te controlar. Vai na China para você ver. Vai na Coreia do Norte para você ver. Vai em Cuba para você ver. E agora, a Venezuela nem contar. Agora, recentemente, a Argentina, a população está sendo controlada. Veja, olá Eduardo, a que ponto nós estamos chegando. O Brasil está um triz para ser controlado pelo comunismo. A China está interessadíssima no Brasil. Ela estava comprando muitas coisas com esse pilantra desse Dória e os outros pilantras do Nordeste, os governadores. Você foi controlado. Não podia sair de casa. Não podia ir em lugar nenhum sem a máscara. Não podia abrir o seu negócio. Não podia trabalhar. Está vendo? Você sofreu esse controle. Você gostou? Você gostou que alguém controlasse a sua vida? Os seus passos? Aonde você podia ir ou não podia ir? Você gostou? Isso foi apenas uma nuance. O comunismo se chama controle. Aonde estão os pastores? Os bambambãs da fé? Sabe onde que eles estão? No ar-condicionado, te chamando para jejuar, para orar, como se isso resolvesse. O que resolve é a atitude. Davi teve atitude. Davi livrou o povo do controle dos filisteus, porque Saul foi covarde. Essa é a grande realidade. O diabo, os filhos do diabo, eles são ousados, eles vão para a televisão e dizer abertamente que apoiam o Lula, mesmo sabendo que o Lula é um ladrão. Todo mundo sabe disso, mas os filhos do diabo não têm vergonha. Os filhos do diabo são atrevidos. Os filhos do diabo são ousados. E os filhos de Deus estão no ar-condicionado, convocando as pessoas para um jejum, para uma oração, como isso resolvesse. Eles já fraudaram as urnas no primeiro turno. Ou você não sabe disso? Ou você acha que o Lula teve tantos votos quando ele nem podia sair na rua? Meu amigo e minha amiga, escute o que eu estou dizendo para você. Você hoje tem liberdade? Então, lute por ela. Porque se o comunismo entrar através do Lula no país, acabou a sua liberdade. Você viu há um ano e pouco atrás na pandemia, aonde você era obrigado a usar máscara, como se a máscara protegesse. Nem a vacina protegeu. Quantas pessoas tomou vacina e morreram? Quantas pessoas tomaram vacina e pegaram o coronavírus? Veja, se a vacina não protegeu e não protege, imagine a máscara, toda suja, toda empoeirada.
que você pega nela 500 vezes por dia. Mas é o controle do comunismo. Você tem que fazer o que eles querem. Eles vão controlar a sua casa, controlar para onde você vai. Os ricos, eles vão embora do Brasil. Na Argentina, os ricos estão saindo e muitos já saíram. Na Venezuela, os ricos foram embora para a Espanha, para Miami. Só ficou a miséria, porque quem dá trabalho são os ricos, não os pobres. É isso que você quer? Você quer a moradia social? Você sabe o que é moradia social? Já está acontecendo no Brasil, onde eles pegam pessoas estranhas da rua, viciados, leprosos, mendigos, gays, prostitutas, e botam dentro da sua casa e você não pode fazer nada. É isso que você quer? Veja o que aconteceu na época da Inquisição. O que a Igreja Católica fazia? Ela pegava a polícia e entrava na sua casa e te prendia ou te matava. Ou te torturava. Isso é o comunismo. A Inquisição era uma parte do comunismo. É isso que você quer? Deixa de ser burro. Leia. Leia, porque é a sua liberdade. Você não está votando no Bolsonaro porque ele é bonzinho, não. Você está votando na sua própria liberdade através de um homem que está lutando pela sua liberdade. Você já viu a Globo, a Bandeirante, fiscalizar os filhos do Lula? Nunca. Mas há 4 anos que a Globo, a Bandeirante, vem fiscalizando os filhos do Bolsonaro. Não estou dizendo que eles são santos, não. Não estou dizendo isso. Veja. O filisteu disse, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Mas se vocês vencerem a gente, nós seremos os vossos escravos. A vida é a mesma. A história continua. A história se repete. Davi, ele tomou atitude, não ficou convocando ninguém para jejum e oração, não, como alguns pastores estão fazendo no ar-condicionado. Mas eles não vão para a rua. Eles não metem um pau no PT, com raríssimas exceções. Estão no ar-condicionado, né, uma carinha boa, dizendo, olha, vamos jejuar pela nação, vamos jejuar pelo Brasil. Conversa fiada. Manda eles ir para a rua. Manda! Por que eles não vão para a rua pegar uma bandeira e meter o pau no comunismo, no Lula? Não, eles não fazem isso. Mas mandam você fazer. Mas se o comunismo for implantado, esses pastores vão embora do Brasil. Eles não vão ficar no Brasil, porque eles têm dinheiro. Eles pegam o avião e em 8 horas estão em Miami, aqui nos Estados Unidos. E você? E você? Vai para onde? Está arriscado você perder a sua casa, você não vai ter vida. Um país tão bonito, tão belo, tão rico, tão poderoso, invejado pelo mundo inteiro. O mundo inteiro tem inveja do Brasil pela riqueza, pelo povo bonito, agradável que é o brasileiro. O mundo inteiro gosta do Brasil. Mas você não gosta do Brasil. Você mesmo não gosta. É a sua liberdade, meu amigo e minha amiga, que está em jogo. Leia o que eu estou pregando. 1 Samuel 17. O filisteu, ele disse, se eu vencer vocês, vocês vão ser nossos escravos. E Saul foi covarde, botou o rabinho entre as pernas, como muitos pastores que peidam para dentro. Muitos pastores que estão peidando para dentro, para mim não dizer coisa pior. Pastores que você ajuda, eles são muito machos para pedir o seu dízimo, para chamar você para participar da campanha, mas eles não são machos para ir para a rua, hastear uma bandeira do seu próprio país e defender as pessoas contra o comunismo. O Lula nunca se preocupou com pesquisa. Ele estava dentro da cadeia e já estava em primeiro lugar nas pesquisas. Como? Em todos os lugares que ele foi vaiado. Levou meia dúzia de gato pingado.
E o Bolsonaro, 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas. Como é que pode o Bolsonaro perder? Diz para mim. Teve lugares, como na Bahia, o Bolsonaro fez 20%. O Lula fez 70%, quase 80%. Como é que pode? Será que você não enxerga isso? Será que você está preocupado com o casamento do artista? A separação do fulano? Se você perder a sua liberdade, você perdeu tudo. O Bolsonaro está cansado de falar. A coisa mais importante que a gente tem se chama liberdade, não é dinheiro. Se chama liberdade. Na Argentina, as pessoas estão sendo controladas. Estão invadindo casas. É que você não lê. Estão invadindo casas, estão queimando casas, estão invadindo escolas. Sabe o que o governo faz? Nada, porque o governo é comunista. A Cristina Kirchner, que é a vice-presidente, ela forjou um atentado na Argentina. Ela forjou. Só que a população já se deu conta que ela é mentirosa. Ela já foi condenada a 12 anos. E ainda tem outras condenações. Ela fez o mesmo esquema que o Lula fez. É só você ler a história. O mesmo esquema que a Cristina Kirchner fez, o Lula fez. O mesmo esquema que o Lula fez, a Cristina Kirchner. Porque eles são amiguinhos. A mesma coisa. Nem tirar, nem pôr. Meu amigo e minha amiga, nós estamos vivendo uma época difícil. De guerra. Mas contra a nossa própria liberdade. Não é questão de você gostar ou não gostar de política, não. A política está na Bíblia. Como a oração está na Bíblia. Como a salvação está na Bíblia. A política está na Bíblia. Você, não me meto em política. Não se mistura religião com política. Eu quero ver se o comunismo vier para você. Vier para o Brasil. Você não vai poder ir para lugar nenhum, porque você não tem dinheiro, você é pobre. Você vai para onde? Para Cuba? Para Venezuela? Para Argentina? Para o Peru? Para a Bolívia? Para o Paraguai? Uruguai? Para onde você vai? O rico, ele pega o aviãozinho dele, em 8 horas apenas, ele já está em Miami, desfrutando do bom e do melhor. Os pastores vão viver em Miami. Os ricos vão viver em Miami. E você, os membros, os obreiros, vão viver debaixo do comunismo. Comunismo significa controle. Você quer ser controlado? Você gosta de ser controlado? Você não gosta nem que o seu marido dê ordem em você? Você não gosta nem que o seu marido mande você, nem que a sua esposa mande você? Só que o Estado vai te controlar. O Estado vai desarmar a população. E só quem vai ter arma é o narcotráfico, como acontece no governo comunista. A população não tem arma, mas os traficantes têm muitas armas. O Estado vai te controlar. O Estado vai tirar tudo o que você tem. Tudo o que você tem. O Estado vai mandar em você. Você vai ter hora para sair e hora para chegar. E ai de você, se você falar mal do Estado, você vai ser preso. Na Venezuela, ninguém fala do Maduro. Em Cuba, ninguém falava. Eu fui em Cuba. Eu puxei assunto com o taxista, ele fechou a cara para mim. Porque eram proibidos e são proibidos de falar do regime cubano. Eu vivi essa experiência. E eu fiz de propósito, porque eu já sabia. Eu puxei assunto com o taxista para ir para o hotel, ele não me respondeu nada. Meu amigo e minha amiga, lê a Bíblia. A política, ela está tanto na Bíblia como a oração, que você diz que crê. Davi, ele com 17 anos tomou uma atitude. Ele não ficou chamando ninguém a fazer jejum, não, como os pastores estão fazendo aí. Os pastores que estão convidando para você fazer jejum, fizeram até vídeo, né? Cada um fala um pouquinho, eles não se falam, eles se odeiam, você sabia disso? Eu só sei isso aqui, um pouquinho de experiência. Esses pastores, esses bambambãs da fé, eles não falam um com o outro, eles não sentam na mesma mesa, eles se odeiam.
Ninguém tem o celular do outro. Mas, para inglês ver, para enganar você, eles fazem vídeos convidando você para um jejum, para uma oração pela nação. Não adianta. Não adianta. Sabe por quê? Porque é um jejum hipócrita. É uma oração hipócrita que Deus não ouve. Deus ouve, está arriscado Deus ouvir o Bolsonaro, que fala palavrão, que faz isso e acontece. Mas é o único homem no Brasil. Deus não escolheu nenhum pastor, porque os pastores são frouxos, são covardes, com raríssimas exceções. Raríssimas. Deus escolheu um homem, como Deus escolheu Davi, que não era rei, era um pastor de ovelhas. A história é a mesma. É a sua liberdade. Se o comunismo for implantado no Brasil, o seu pastor vai embora para Miami. Escuta o que eu estou dizendo para você. Ou vai para a Europa. E vai ficar pregando lá. Dizendo que está fazendo a obra missionária. Tudo conversa fiada. Olha que eu conheço. Se o comunismo for instalado no Brasil, você perdeu a sua vida. Perdeu a sua vida. Você vai ter que aceitar o seu filho gay, a sua filha prostituta. Você vai ter que aceitar que o seu filho com 10 anos, a sua filha com 10 anos, já tenha relação sexual com homem e com mulher. É isso que eles vão implantar. Vão desarmar a população. E você vai ficar à mercê dos bandidos. Veja. O Lula é a favor do assalto, é a favor do narcotráfico, o Lula é a favor do aborto, o Lula é a favor do controle das igrejas, o controle da mídia. Ele já declarou isso, está aí na internet para você ver. O Bolsonaro é o inverso, ele é a favor da vida, é a favor da sua liberdade, é a favor das igrejas, é a favor da família. A situação não é para você dormir no ponto. Você está brincando com a sua liberdade. Você está brincando. Quando acabar o vídeo, coloca no Google ou no YouTube notícias da Argentina, notícias da Venezuela, notícias de Cuba, notícias da Nicarágua, notícias da China, notícias da Coreia do Norte, apenas só para você brincar. Você vai ver o que é o comunismo. Ele te controla. Você vai ficar preso no seu próprio país sem ter cometido um crime. Sem ter cometido um crime. Eles vão tomar tudo que você tem. Eles vão te controlar. A polícia vai entrar na sua casa, vai arrombar a porta. E você não vai poder fazer nada. Nada. O narcotráfico vai tomar conta do governo. É que você não sabe. Eu morei na Venezuela, eu digo sempre para você. Eu morei na Colômbia, eu digo isso sempre para você. Eu conheço Nicarágua, eu conheço a Cuba, eu conheço a Argentina, porque também morei na Argentina. Digo isso várias vezes para ficar cravado na sua mente. Eu conheço esses países porque morei lá. Meu amigo e minha amiga, eles já provaram que eles não estão de brincadeira. Eles já roubaram no primeiro turno. E se as Forças Armadas não tomar providência, eles vão roubar de novo. E o Lula não está nem preocupado. Porque o Lula sabe que tem fraude. Ele sabe disso. Ele foi tirado da cadeia. Ele não foi inocentado. O Lula foi tirado da cadeia para poder fazer frente ao Bolsonaro. O Bolsonaro está brigando sozinho. E você está aí com essa palhaçada. Ah, eu não misturo igreja com religião. Isso é palhaçada, isso é covardia, isso é estupidez, isso é ignorância. E o seu pastor está no ar-condicionado, chamando você para um jejum, para oração. E você é tão estúpido que você acredita. Deus não ouve a hipócritas. Deus não ouve a covardes. Mais do que convocar para jejum e oração, é ir para a rua.
hastear a bandeira do Brasil, se vestir de verde e amarelo e ir para a rua para defender. Enquanto é tempo, faltam poucos dias. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue o vídeo. Ou a gente vence, ou a gente é vencido. Foi o que propôs o gigante Golias ao povo de Israel. E o safado, o canalha do rei Saul, botou o rabinho entre as pernas. A história se repete. O seu pastor, ele é muito macho para ficar no ar-condicionado dando ordens. Mas por que ele não vai para a rua? Aí você vê quem é de Deus e quem não é. Um abraço.